Bom, e para fechar a quarta rodada do Candidatos Feminino, vamos ver a partida decisiva da rodada, que foi entre Salimova e Koneru. Então, a Salimova jogou o peão dama dela, sólido como sempre. A Salimova tinha perdido na rodada anterior contra a Vaishali, mas agora vinha com brancas, né? Então foi cavalo F6, C4, E6. Ela jogou cavalo F3, não entrou na Niso-Índia, com cavalo C3, bispo B4. A Koneru jogou D5, né, aí vira uma ortodoxa. E aí ela fez G3, a catalã, que é uma abertura excelente. A gente viu já várias catalãs no candidatos, tanto no absoluto como no feminino. E é uma abertura muito sólida. Então, é muito boa, né, para as intenções aí da Salimova, que é jogar posições firmes contra adversárias de rating mais alto. Aqui, a Koneru decidiu entrar num sistema bem diferente e claramente querendo jogar de forma ambiciosa já desde o começo. Porque foi bispo E7, bispo G2 e agora ela faz cavalo E4. Com a intenção clara de jogar F5 e levar para um muro de pedra. É uma posição que geralmente vem da holandesa, mas ela vai transpor aqui começando através de uma ortodoxa. Então foi roque e ela joga F5. Então o ponto é esse, né? As pretas têm esse cavalo bem firme em E4. Tem a casa E5 fraca, mas é uma posição, é uma abertura sólida o suficiente. E assim, é o tipo de abertura que é desequilibrada desde o começo. Assim, sempre tem um pouco de tensão e as brancas têm que ficar ligadas. Então é uma opção combativa. O Carlsen já jogou bastante, por exemplo, a Muro de Pedra. Então é porque tem algum valor prático, né? Ela foi para um plano bem comum aqui, que é B3, para tentar trocar os bispos de casas pretas. Esse plano ele faz bastante sentido, principalmente por causa da fraqueza da casa E5. Mas assim, ele funciona um pouco melhor quando as pretas já jogaram C6 nessa posição, porque aí ficam mais casas fracas no campo das pretas. Nessa ordem, como o preto ainda não jogou C6, existe a alternativa de cavalo C6. Então a Koneru jogou dessa forma. Ela desenvolve o cavalo colocando um pouco de pressão em D4 e não enfraquece mais as casas pretas avançando o peão. E aí outro ponto importante é que quando o bispo A3, ela joga bispo F6, ela não troca os bispos. Pode parecer que o recurso das pretas era cavalo C3, né? Mas esse lance na verdade é ruim. Como vocês podem ver, a barrinha disparou, ele pendura feio, né? Parece que a ideia é desviar aqui, cavalo C3, bispo A3, só que tá levando o bispo E7 primeiro. E aí ataca a dama, né? Então as pretas que perdem uma peça. Mas ela joga bispo F6. É interessante, eu achei legal quando eu vi ela jogando essa posição, porque já é uma posição muito combativa já desde a abertura. Em princípio, o bispo aqui não deixa o rei preto rocar, mas a partida vai deixar claro o seguinte: as pretas não querem rocar nessa posição, porque a Salimova jogou E3, que para mim faz bastante sentido, né, por causa da pressão em D4. Talvez o preto já podia estar considerando D por C4 aqui, e aí as peças estão com uma pressão muito forte. E ela não quer jogar bispo B2, eu imagino, para não dar a possibilidade das pretas rocarem, ainda que isso era provavelmente mais preciso. Então ela jogou E3 para deixar o bispo em A3. Só que agora vem H5. E aí a gente vê o plano das pretas, né? Ela não quer rocar, o rei tá firme no centro, o rei tá seguro, os peões protegem bem. Na verdade, ela quer jogar H4 e ir para um ataque na ala do rei. Então a ideia das pretas é essa. E essa ordem realmente tem esse tipo de perigo, assim, como o preto não rocou, dá para jogar avançando na ala do rei. Isso já deixa a posição bastante tensa. Eu acho que, a princípio, a ideia da Koneru é interessante, porque ela tá jogando com uma adversária que acabou de perder uma partida. Então a gente sabe que a derrota muitas vezes mexe assim, com a confiança, deixa a pessoa mais insegura, e já é uma adversária que mostrou, a Salimova no caso, que ela mostrou no torneio que o negócio dela vai ser jogar sólido até o fim e tentar fazer o máximo de pontos possível. Até porque ela tá jogando por norma de GM também. Então ela joga já arriscando desde o princípio, confiando que a adversária sempre vai tentar responder do jeito mais sólido. Jogou cavalo de FD2, que é uma reação comum nessa estrutura, porque as brancas podem tanto tomar em E4 e depois quebrar com F3 já para abrir o jogo de novo, como jogar F3 direto, mas aqui não coloca problemas para as pretas, tá? Agora, a posição em si, ela já é um pouquinho chata na prática, eu acho, de brancas. Eu, como jogador de peão-dama, pelo menos, já ia estar achando um pouquinho chata. Porque, assim, H4 aqui não ajuda. H4, na verdade, ajuda as pretas, porque aí o preto continua com G5
e depois de HG5 toma de bispo, ela vai empurrar aqui o H4 do mesmo jeito, com a diferença que quando chegar H4 já vai estar abrindo as colunas G e H, e não só a coluna H. Então, por isso que já é um pouco difícil de segurar esse ataque na aula do rei. Tudo bem que a gente pode pensar assim, por conceito, né? Conceitualmente, esse ataque não deveria ser tão perigoso. Porque, primeiro que o branco não fez nada errado. Segundo que o branco tem o bispo em G2. Então, por que o ataque seria tão destruidor? E eu sei, na teoria funciona assim, mas na prática, quando você vê as peças pretas entrando ali pela coluna H, as coisas já começam a parecer mais perigosas, já muito mais. Por isso que ela jogou cavalo FD2, já se preparando para trocar e tentar abrir a posição com F3. Mas aí veio H4 mesmo, jogou cavalo por E4, e aqui a Konerou toma com peão de D, uma captura excelente, assim, a melhor captura mesmo, porque se ela tomasse com de F, por exemplo, depois de algo como cavalo C3, vamos dizer, e F3 chegando, as brancas vão ter uma pressão muito forte no centro. E de repente quem vai pegar essa iniciativa são as brancas já. Então ela joga D por E4, porque aí seguiu cavalo C3. Agora eu acho que F3 deve ser bem errado, porque parece que tem um golpe em D4 aqui voando, né? Um golpe no ar aqui com a diagonal. Então, tipo, HG3, HG e cavalo por D4. Não sei, isso já parece meio que ganhador, assim, para as pretas. Então ela joga primeiro cavalo C3, aí foi H por G3, H por G3, e ela joga dama D7. Então essa é a ideia, esse é o plano das pretas para desenvolver o ataque, passar a dama lá por H5. Mas, bom, tem a dama branca aqui, né? Então na verdade é dama G6, dama H6, algo assim. Jogou torre C1 primeiro, só para sair da diagonal. E aí dama F7. Assim, a Salimova tá vendo que a dama vai passar, né? Ela tá vendo, mas ela tá confiando que vai ter essa ruptura aqui, F3. E realmente esse lance, ele dá uma liberdade boa para as peças brancas, mas a posição continua tensa. E por F3, dama por F3. Agora jogou bispo D7, a Konerou, com a ideia de jogar roque grande e ligar as torres. Né? O plano dela é bem direto. E fez cavalo B5, para dificultar essa ideia. Só que essa posição eu lembro do Krikor mostrando na transmissão. Eu achei ela muito curiosa. Porque no final a Konerou jogou torre C8. Só que ela podia ter tentado roque. E aí tem um problema. Roque é um lance que fica perdido. Quer dizer, dá uma vantagem grande para as brancas. Só que não pela razão que vocês estão pensando. A primeira coisa que salta aos olhos, e que com certeza era a ideia das brancas, é que esse roque grande, ela tem cavalo por A7. Esse parece que é o golpe, né? Se cavalo por A7, mate em B7. Aí sim. Mas na verdade, olha que coisa incrível. Cavalo por A7 é ruim. Cavalo por A7 é um erro. As pretas jogam rei B8. O branco vai acabar voltando esse cavalo. Só que agora as pretas simplesmente ignoram o fato de terem perdido o peão em A7 para desenvolver o ataque na ala do rei. Então dá para jogar G5, e E5, e G4, e as pretas vão amassar no ataque. Eu lembro do Krikor mostrar isso na transmissão e eu fiquei bastante impressionado, assim, porque de repente o ataque das pretas chega muito rápido. O computador ele tá dando tipo 0,50, mas na prática é muito difícil de manter o controle dessa posição. Com certeza o branco ia errar muito rápido aqui, porque a posição já fica difícil. Então, a ideia ganhadora não é cavalo por A7, a ideia ganhadora não é nem um pouco óbvia aqui. O lance que ganha é bispo D6. Porque cria uma ameaça imparável em C7. Se tomar em D6, cavalo por D6 dá um duplo na dama, né? E se não, tem bispo toma C7 no próximo. Aí, realmente o branco fica bem ganho. Então, essa era a ideia ganhadora contra roque grande. Mas teria que encontrar. Eu tenho minhas dúvidas, não é óbvio. Até porque cavalo por A7 chama muito atenção, né? Chama muito atenção. Mas provavelmente eu acho que a Konerou não percebeu que dava pra rocar e jogar rei B8. Pra mim não é algo que fica claro, assim, de primeira. Ah, tá. Porque um detalhe também pra explicar aqui é que depois de cavalo E7 e rei B8, se cavalo por C6, bispo C6, e depois segue com dama H5, assim, ou dama G6. E aí o preto tem um ataque muito forte na aula do rei também. Então ela jogou torre C8. Só que esse torre, por causa do torre C8,
O problema é que agora as pretas não conseguem mais ligar as torres, né? É muito difícil de conseguir ligar as torres porque o rei ele não pode rocar, assim, ele não tem a casa E7 também. Então ela, a partir daqui, ela começa a jogar muito bem, assim, tipo, eu gostei bastante do jeito que a Salimova jogou a partir desse momento, porque ela fez torre de CD1 primeiro. Gostei dessa jogada. Acho que em algumas posições pode ser que as pretas estão querendo fazer A6, esse cavalo C3, cavalo por D4, assim, depois bispo D4, para complicar o jogo. Então eu já gosto dessa ideia dela, esse torre D1. Também pode ser que às vezes ela quer jogar D5 e tá abrindo a coluna D, né? Aqui jogou dama G6. Aparentemente, o preto já tinha que fazer um dama H5, assim, trocar as damas e jogar um final meio estranho. Mas eu entendo porque, como a Koneru fez tudo isso para abrir a coluna H, seria meio esquisito ela trocar as damas simplesmente e ir para um final. Então ela tá querendo explorar de uma forma mais dinâmica a posição. Jogou dama G6, cavalo C3 e aí ela faz F7, que é a ideia que ela tem para é o jeito que ela tem de ligar as torres, né? Porém, agora as brancas têm cavalo E2 e o cavalo tá chegando em F4. Então as peças brancas já estão bem organizadas também para segurar qualquer ofensiva, né, das pretas. Seria um sonho para preto se tivesse um cavalo chegando em G4 ou E4, mas ele tá muito longe para isso, né? Ele tá em C6. Então aqui fez dama H6, ela jogou E4, né? Faz sentido abrindo a coluna F porque o rei tá em F7, e também com umas ideias de E5, D5, porque o cavalo tá em E2 e agora protegeu o D4. Mas já dava para fazer o plano que ela vai usar depois de F2 também. E4, aí jogou G5, né? A posição das pretas vai ficando cada vez mais instável, cada vez mais estranha, mas é a proposta aqui da abertura, né? Do jeito que jogou a Koneru. Ela vai pro ataque, vai pro tudo ou nada. Então jogou F2. Esse é um plano de defesa também muito legal, que eu acho que ela já estava de olho fazia um tempo aqui, a Salimova, ela já estava de olho nessa escapada do rei para usar a coluna H e também o rei voltar para o centro, é onde ele fica seguro. Então foi G4, dama C3. Dama D3 é o lance preferido do computador e para mim também parece mais natural, assim, mas eu não entendi bem. Porque a dama em C3 ela fica meio no caminho do bispo, né? Mas pode ser que ela achou que a dama em C3 também era útil aqui na diagonal, muitas vezes. Foi isso, dama C3. Até porque depois de F por E4 realmente tá certo, né? Ela joga rei E1 e a dama pode ficar ajudando na cravada. Mas era mais preciso tomar já. Era bem simples, na verdade, tomar em E4. Isso, né, é bom o suficiente. Depois ela volta o bispo aqui para C1 e o rei pode ir para E1 mais tarde, sem problemas. Quando jogou rei E1, segundo o computador, dizer que rei G8 era bom, né? Não sei por que é melhor do que o rei G7, por exemplo. Afinal, tá. Agora, não, agora eu já entendi olhando a partida, na verdade. Porque contra rei G7, jogou bispo também 4 aqui. Essa Salimova que tá bom. Mas bispo C1 era até melhor. Bispo C1 para pôr o cavalo em F4 no próximo. Então, aparentemente, o detalhe é que se jogar rei G8, esse bispo C1 pode ser respondido com dama G7. Aí a dama tem uma casa mais útil, né? Fica pressionando D4. E ele quer depois passar o cavalo para F5 também. É uma posição precária já para as pretas, já tá mal, mas era a melhor chance. Porque aí jogou rei G7, bispo toma E4, dama G5, tentando melhorar a dama das pretas, mas aí ela faz bispo C1, trazendo o bispo de volta para uma diagonal útil e de olho na casa F4. Aqui a gente vê um efeito bem comum, bem clássico, assim, de um ataque que dá errado. Porque as pretas, para tentarem um ataque na ala do rei ali, com H5, H4, ela teve que fazer várias concessões estratégicas, né? Quando, assim, primeiro ela teve que ficar com uma estrutura estranha quando ela jogou D por E4, ele quer o certo, mas é uma concessão. Ela ficou atrás no desenvolvimento, ela não conseguiu ligar as torres, então meio que ela foi abrindo várias exceções estratégicas, apostando que eu vou ter um ataque direto contra o rei das brancas. Como esse ataque não deu certo, o rei branco ficou bem seguro no centro, quem vai explorar agora os problemas estratégicos e vai pegar a iniciativa são as brancas. Então, é bem comum que nesse tipo de situação, o lado que começa atacando no final termina levando um ataque, que é exatamente o que acontece com as pretas, né? Ela jogou dama A5, porque, bom, outras opções também já não parecem boas, tipo dama H5, por exemplo, dama E3 aqui parece bom o suficiente, né?
tem hora que vai chegar um torre H1, tem cavalo F4, tem D5, e o branco pode abrir a posição agora para atacar, então tem dama F4 às vezes. Já tem muitas ideias para as brancas. Então ela joga dama A5 para ir pro final. Só que assim, agora já é tarde, né? Dama por A5, cavalo por A5 ainda desloca o cavalo lá pro canto, e torre F4. Não tem como defender G4, simplesmente. Porque se fizer E5, D por E5 ataca tanto o bispo como a torre, como o bispo. Ataca tanto o bispo de F6 como o bispo de D7. Jogou torre H2, mas aí torre por G4, rei H8, torre G6. E assim, a partir desse momento, não teve chance mais as pretas. Assim, converteu muito bem a Salimova. Então foi bispo G7, bispo F4. Aí jogou cavalo C6. Ela faz esse G4, expulsando a torre da sétima. Torre H3, torre G5. Ela prepara às vezes um torre H5. Torre F8, bispo G2. Torre H7, ainda vai atrás de outro peão. Bispo toma C7. Bispo H6, torre H5. Bispo E8 para tentar dar algum descoberto nessa torre, mas ela volta para H3, né? Que tem o bispo protegendo. Bispo G6. Nesse ponto já tá com 2 a mais, né? Bispo D6, torre D8 e bispo F4. Aí trocou, cavalo F4. Torre H3, bispo H3. Bispo C2, torre D2. Meio que não tem o que fazer, né? Jogou torre por D4. Mas aí cavalo por E6 mesmo. Torre E4, torre F2. Torre E6, torre C2. E assim, um peão a mais na ala da dama e um aqui na ala do rei. As brancas ganham fácil, né? E ainda já chegou no 40. Cavalo B4, torre D2, torre A6, assim. A4, torre B6, assim. Torre F6, rei G3. E aí ela só foi ativando, né? Torre D7, toma. Cavalo C6, torre G5. Torre aqui, torre A8, depois rei F4. Foi só ativando as peças, caiu mais um. Continuou com 2 a mais, bispo G2 e, enfim. Posição final ali chegou um torre F7. As brancas abandonaram... As pretas abandonaram por mais de uma razão, né? Mas, enfim, se rei G8, torre F1 dá um descoberto e ganha a torre, se rei E8... Entre os vários ganhos que tem, eu gosto de bispo C6, rei D8 e G7, né? Isso parece bem suficiente para jogar torre F8 e G8, assim, e promover. Então a Coneru abandonou depois de torre F7 aqui. Essa eu acho uma partida muito instrutiva para a gente perceber como a Salimova não entrou em pânico, porque estava chegando um ataque na ala do rei, né? Ela confiou na solidez da posição dela. Tudo bem que no momento a partida ficou mais confusa, assim, e eu acho que uma chance muito boa que a Coneru deixou passar foi nessa posição ter jogado o roque grande, não ter jogado. Ela podia ter jogado, porque assim, bispo D6 não é imediatamente óbvio. Eu acho que o cavalo por A7 chama muito mais atenção, mas tem aquela ideia com torre B8, né, com rei B8, quer dizer. Mas é interessante perceber que a Salimova ela não fica em pânico, né, porque abriu a coluna H, por exemplo, ela confia na posição, que ela vai ter a ruptura com F3 ali, e realmente isso acabou dando certo, porque depois de F3, ela já tem linhas abertas para as peças e ela tem sempre a possibilidade de passar o rei para E1, que foi o que ela acabou fazendo depois. E assim, conforme a partida foi seguindo, eu acho que ela jogou muito bem também para explorar os problemas estratégicos da posição das pretas e pegou a iniciativa na hora certa. Então, foi uma boa recuperação para a derrota de ontem para a Vaishali e a primeira vitória dela no torneio também. Então é isso, pessoal. Foi a única partida decisiva da rodada 4, mas foi bem lutada. Amanhã, na quinta rodada, nós teremos, deixa eu ver aqui, Tanzong e Salimova, líder do torneio contra a Salimova que acabou de ganhar, Leiting de Lagno, Vaishali e Ana Muzichuk, Coneru e Goryashkina. Então vários confrontos que vão ter bastante luta também, com certeza. E é isso, espero que vocês tenham gostado da análise. Se vocês curtiram, deixa o like aí, né? Se não tiver inscrito no canal, se inscreva. E vamos que vamos, seguimos analisando as partidas do Candidatos Feminino. Então é isso, pessoal, valeu e até a próxima.